Fala, meus jogadores, tranquilidade, na paz? Como vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa, vocês e a família. E o vídeo de hoje é referente Paulinho McLaren, um dos monstros da época de 2000 para baixo, certo? E era denominado como Torre. E o vídeo de hoje é como uma morena gostosa derrubou uma torre. E a configuração do comando nessa época de 2003 para baixo. Tranquilo? Tô deixando meu Pix aqui. Se alguém quiser ser colaborador do canal e fazer essa engrenagem girar, daqui a pouco eu vou passar como que vai ser o projeto do canal. E quero agradecer aos colaboradores: Elias Batista, Edgar Juan e Jadson. Muito obrigado de coração. Projeto do canal. Com a iniciativa de vocês, certo, mano? Contribuindo com o canal, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer a engrenagem girar e todo o dinheiro do AdSense que eu tiver que vindo para minha mão, eu vou separar metade. Um mês vai ser para doações, certo? Quem tinha essas caminhadas e eu vou fazer a distribuição. Só que como eu falei no vídeo anterior, eu vou mostrar para vocês eu comprando, mas não distribuindo, por causa que não é do meu feitio. E no mês seguinte eu vou escolher 3 inscritos para estar fazendo essa doação. E vocês mesmos vão escolher, referente como. A pessoa vai colocar eu, e vocês vão dar o like na postagem. O que tiver mais like vai ser contemplado, dos 3, ok? Esse é o projeto do canal, é o que eu vou fazer, certo? E espero a colaboração de vocês. Tamo junto? É nóis. Mas vamos começar o vídeo falando como que era a configuração de 2003 do comando numa era rudimentar, onde existia muita atrocidade e muita injustiça pelos próprios integrantes. Naquela época não existia sintonia final, certo? E os líderes, a cúpula, era chamada de generais. Abaixo deles existiam os torres, que hoje é a sintonia final. As torres eram totalmente manipuladas, certo, pelos generais na época. Por isso acontecia tantas atrocidades. Nessa época, o bonde era comprado e muito desses generais, ele comprava o bonde de outro general para cair numa cadeia desfavorável e de arrasta para cima. Isso aconteceu com Misael, certo? Compraram o bonde dele para Guarulhos, chegando lá, os caras... Nessa época já existiam os salveiros, era um trampo muito estressante, mano. Por causa que você recebia a mensagem e tinha que retransmitir para todas as unidades. Mas por telefone, palavra por palavra, vírgula por vírgula, não poderia estar nada errado. Tem que ir, mano, soletrando. O bagulho era muito estressante. Aí vamos para a história do Paulinho McLaren, uma torre. Ele fazia parte desse núcleo, né? E ele era conhecido por todos os sistemas. Ele estava em Araraquara, certo? E ele mandava em tudo, mano. Muitos salves de morte, mano, o cara era foda, mano. Só que ele tinha um parceiro lá da quebrada dele, que eu não me recordo o nome, certo? Mas eles eram muito próximos, muito. Toda vez que eles tinham visita, eles tiravam visita praticamente junto, na mesma cela. As cunhadas se conheciam, eles eram muito próximos mesmo. E essa proximidade fez que a mulher desse irmão se apaixonasse pelo McLaren. O McLaren vai para Marília, certo? Ele foi de bonde e o dia a dia dele era daquele jeitão, mano. Quando saía pro sol, poucas pessoas encostavam do lado dele, era complicado. Pra você ver, existia 2 jogatinas de baralho, de batidinha, essas caminhadas. Existia uma mesa que era de 10, 20 reais, certo? A rodada, e a mesa dos monstros, que era R$1.000. Isso naquela época era dinheiro pra caralho, mano. Tinha cara que perdia 15, 20 mil, mano. Aí os caras pagavam ou no depósito ou em mercadoria. No final do dia, quando acabava. Os caras investiam muito em futebol também, mano. Era quilo ali, valendo. Estralava de verdade, mano. E o McLaren, ele recebia muita visita diferente, mano. Porque naquela época você podia ter 7 visitas e de amigos, muitas pessoas. Hoje já não, né, mano? Hoje é só de sangue. E olhe lá. Só que os irmãos eram muito próximos, mano. A gente ia nas celas, só que eu não fazia parte, né? Nessa época, deixando bem claro, em Marília.
Os irmãos encostavam na Célia, pai e tal, trocava ideia com o irmão, trocava ideia com a cunhada, essas coisas, mano, era muito próximo. E sempre quando vinha essa ruiva do cabelo vermelho lá pra visitar ele não deixava ela sair pra fora, certo? Mas ela sempre ficava dentro da cela. E eu sei que vocês vão falar, pô, visita naquela época não era sagrada, ninguém ficava olhando pra cara, e biriri, bororó. Como eu falei pra vocês, como era a interação, né, dos irmãos. Sempre ia nas celas e pai e tal, almoçava junto, essas coisas. E certo dia, o irmão que tava com ele lá em Araraquara viu essa mulher do cabelo vermelho e reconheceu como sendo mulher de outro irmão. Aí esse irmão ligou pro irmão lá de Araraquara e perguntou, pô, tá com visita aí, irmão, e pai e tal? Ele, não, mano, a cunhada não veio não, ela tava doente, pai e tal, essa semana. Tá até no hospital, mano. Aí o irmão ficou calado, né, mano? Aí esperou pra ter total certeza. Quando ele teve total certeza, ele foi e ligou pro cara, né, mano? De Araraquara. E começaram a dar prosseguimento nas ideias, montando o tabuleiro. E nisso, o McLaren tá sem saber de nada. Mas é foda, mano. O cara, um monte de afiliado, muitos contatos. Uma hora ou outra chegam no ouvido dele. E foi o que aconteceu, mano. Chegou no ouvido dele. Ele mudou completamente as atitudes dele na unidade. Até chegar o dia que ele saiu fora, correu. Isso no outro dia os caras já iam chamar ele pras ideias, mano. Que isso daí, mano, era muito grave. O bagulho era independente se ele fosse torre ou não, ia respingar. Nenhum pano dele iria aguentar tanta pressão referente às atitudes tomadas. E passou muito tempo, ele foi para Andradina, ficou rodando o sistema da oposição, foi para Andradina. O último contato de ouvir o nome dele foi em 2015. O que aconteceu? Ele foi sumariar um BO em São Paulo. Ele tá indo dentro do bonde, certo, mano? Que é um caminhãozinho e pai e tal que leva. É quase 10 horas de viagem até chegar em São Paulo. E de alguma forma ele conseguiu uma serra, alguma coisa parecida, e conseguiu cortar o fundo do bonde, lá onde fica as rodas. E quando o bonde diminuiu a velocidade, ele tentou se jogar por baixo. Só que ele deu o azar da roda passar por cima dele e pegou bem no rosto, né, mano, na cabeça. E ele veio a falecer nesse BO. Essa é a história do Paulinho McLaren. Espero que vocês gostem. Pix está aqui. Ajude a engrenagem a girar, certo, mano? E até a próxima. Tamo junto.